Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, tô entrando atrasada. Peço desculpa, peço perdão, tava em atendimento. Tô entrando agora, vamos chamar aqui a Suzy. Olá! Consegui terminar. Tudo bem? Amém! Que Graças a Deus bom! consegui terminar, meu Deus do céu. Achei que eu não ia terminar. Falei, eu tenho que avisar a Suzana que eu não vou conseguir terminar até as 9. Porque na E o verdade pessoal aqui é uma aqui. hora a menos que você, né? Isso, verdade, Mas velho. obrigado, vamos agradecer o pessoal porque esperaram a gente, né? Um monte de gente mandou mensagem ali. Cadê você? Cadê você? Já vou, O gente. meu direct tá assim, as pessoas, cadê a live? Calma, gente, a gente vai iniciar. Tava esperada essa live aqui, viu, Betty? Sim, com certeza, né? Que bom que a gente está Olha, aqui, né? Mais uma vez, para a gente falar sobre esse assunto, né? Que eu costumo falar isso, que esse assunto mexeu bastante com as pessoas, né? Da questão da ansiedade, da depressão. E não tinha como a gente deixar de falar, principalmente para os nossos seguidores, para os nossos pacientes, né? Que isso, Betty. a gente sabe que muitos têm sido acometidos da ansiedade. A gente gostaria muito de falar para vocês, né? Isso, Sobre a nossa prática, o que a gente tem que olhar para o paciente quando está passando por essas situações, né? A gente sabe que a pandemia ela trouxe muitos problemas, né? Principalmente psicológicos, né? Pelas questões até das pessoas que tiveram que se isolar, ficar sozinha, né? Cortar o vínculo familiar com amigos, tudo isso eu acho que trouxe um prejuízo para muitas pessoas. E a gente está aqui para compartilhar um pouquinho o que a gente acredita, né, Su? isso mesmo, Vamos Betty. Boa convidar o noite, né, para pessoal, vamos todos. perguntar, vamos convidar nossos amigos, o que vocês acham de vocês mandarem essa bandeirinha aqui para a gente convidar os amigos? Vamos mandar para 5 amigos, né? Isso. Vamos mandar esse aviãozinho aí, né, para todo mundo aí, para que todo mundo possa desfrutar disso, né? Sim, Aqui, com certeza. aqui todo mundo perguntando sobre a live. Eu digo, calma, gente, a gente vai entrar, calma, calma. O pessoal achando que não ia ter mais live. Eu falei rapidinho nos stories, né? Mas aí, graças a Deus, estamos aqui. A live vai ficar gravada, é isso, Beth? E a gente vai poder divulgar. Mas é isso, gente. Assim, o que a Beth está falando tem todo sentido. A gente vem observando que esse pós-Covid, ele vem trazendo, assim, muitos problemas da parte emocional, né? E aí, resolvemos fazer essa live, não só voltada, mas para essa parte emocional, mas também os parasitas, né, Beth? O que eles podem fazer com o nosso emocional, né? O que eles podem Sim. fazer com a nossa cabecinha, coisa que a gente não vê isso em faculdade, coisas que a gente não vê isso até em grandes cursos que nós fizemos, né, com grandes mestres, coisas que para a gente trazer isso para cá é muito estudo, são muitos livros, são muitas horas de estudo, muitas coisas, porque, gente, vocês não têm noção do que um parasita pode fazer no corpo de vocês. Vocês não têm noção do que um parasita chamado toxoplasmose ele pode fazer com o cérebro de vocês. Não, A essa semana eu atendi 2 pacientes com toxoplasmose. Você tem noção? Que era coisa que eu não achava que ia aumentar os casos, né? Eu achei Beth, assim isso. muito. Hoje a gente encontra esses parasitas muito comum na população, né? E o que eu Muito vejo no comum. toxoplasma? Né? É um parasita que geralmente ele, além de causar depressão, né? Ele Isso. causa sintomas de irritabilidade, mudança de Isso. humor, ansiedade, síndrome do pânico, né? E Tendência a suicídio, Beth.
tendência a suicídio, né? O paciente que tem toxoplasmose, gente, ele tem vontade de se suicidar, ele tem vontade de se jogar no carro. Às vezes ele fica maníaco até por sexo, Beth, né? Ele fica assim, ele fica fora da realidade. Ele se torna bipolar por isso. E você falando que atendeu recentemente, antes de ontem eu atendi uma criança, Beth, de 7 meses, que a mãe observou que ela não estava sentando mais, assim, estava perdendo os movimentos da cabeça e aí levou no neuro. Quando o neuro pediu a ressonância, o laudo veio lá, que poderia ser toxoplasmose. Veio outra patologia ou toxoplasmose. E o olhinho direito da criança estava mais baixo. E quando eu fiz a biorressonância, Beth, com a sua caixa, da sua mentoria, filha, que coloquei lá próximo, o pêndulo, ele foi direto para o lado direito. Todinho. Eu disse, ó, isso é toxoplasmose, não tenho dúvidas. A mãe cria gato em casa, a criança já não está mais segurando o pescocinho. E aí a gente foi dosar e ver tudo que entrava, o que entrava de homeopatia. E infelizmente o profissional que estava ajudando, né, o neuro que estava avaliando a criança também, disse que a toxo ali, que não acreditava naquilo, que não era, entendeu? Porque o nosso quadro de colegas, para acreditar em parasitas, é meio complicado, né, Beth? Assim, por muitas vezes, você, a sua história, que é uma história fantástica, você Eu por muitas tive vezes foi toxoplasma, né? E eu tinha todos os sintomas de toxoplasmose. Eu isso, era isso. extremamente irritada, sem paciência. Tinha a questão, cheguei a ter a síndrome do pânico, né? Algumas vezes. E eu achava que era alguma coisa que estava faltando no meu organismo. Achava que era o efeito até do Topamax que eu tomava, fazia uso do Isso, Topamax para é, enxaqueca, é. né? Fazia uso do Topamax para enxaqueca e fazia uso do Propanolol. E eu achava que era efeito dos medicamentos a síndrome do pânico. E na verdade era do Pois parasita que estava no meu cérebro, né? é, isso mesmo. E assim, tem aí o Raul falando, eu vi que ele está falando que está indo no carro levando a glutationa inalatória para fazer em casa, em MSO. Isso é surreal. Parabéns, doutor Raul. Você, como neuro, realmente está fazendo a diferença, já Ó, o conhece essa Ralph aqui, linhagem. Ralph estudou É, comigo, um médico top lá isso. de E- Curitiba. então, É, ele realmente, ele a gente vê que ele domina. Eu faz. Ele acho muito domina. legal quando eu vejo médicos trabalhando com a biorressonância. Porque, gente, medicina quântica e medicina vibracional é o futuro. Quem É o não tiver futuro. nesse mundo, infelizmente, E vai ele, ter Beth, que, falou vai ter que trocar de profissão, porque é a isso. medicina do futuro, né? A medicina frequencial. Você imagina, Albert Einstein já falava disso, E né? ele Não falou é de aí algo agora, né? muito, Então, é a muito medicina do legal, futuro. Eu né? acredito mesmo que futuramente seremos tratados só por máquinas mesmo, né? Muitos problemas aí emocionais, né, que os pacientes apresentam. Eu acredito que os psiquiatras, neurologistas, na minha mentoria tem uma médica que é psiquiatra, que eu acho maravilhoso isso. Imagina psiquiatras no Brasil atendendo com essa visão, né? Então, que pode ser parasitose, né? E a gente só tá Isso, ali investigando, dá o remédio, né? E o remédio muitas vezes vai deixar a pessoa mais dopada, né? Do que isso, dentro da realidade e não vai resolver o problema. isso. A gente E ele sabe falou também, aí, né, que muitas hum, insuficiências de ferro, né, causam todos esses sintomas da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. E geralmente a pessoa tem a insuficiência do ferro por conta que ela tá cheio de parasitoses, né? Então tem vazamento intestinal, é algo que a gente não olha, né? Você sumiu de mim. O que que aconteceu? agora, Beth, tô Agora aqui. apareceu de volta. Voltou. E isso, amém. E uma coisa que ele falou interessante aí, Beth, que os antiparasitários, né, que as pessoas acham que resolvem esse problema, não resolvem. Então, assim, parabéns Não mata verme do demais. cérebro, porque eu sempre tomei antiparasitário, Su.
Sempre Eu tomei sei, antiparasitário. isso. Então, a Beth nunca tomou antiparasitário. Eu tomava albendazol, sequinidazol a cada 6 meses. Era prática lá em casa. Todo mundo tomava. E quando eu conheci a biofísica, né? A biorressonância, eu descobri que eu tinha 3 parasitas cerebrais. Mas Ó, eu era fora da casinha, né? Com esses parasitas aí. Você imagina. pois é. Olha o que Enxaqueca que de a morrer. Vanessa tá falando. A Vanessa É, é uma enfermeira maravilhosa que dá aula na isso, Nova Ciência, no Instituto Bem. isso. E ela fala aqui, ó, da deficiência de B12 por parasitose, causando Isso. também os distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Com certeza, Vanessa. Excelente É, colocação aí. é. Porque muitas pessoas hoje em dia têm deficiência de B12, porque qual que é um dos nutrientes prediletos dos O parasitas? parasita. B12. Vitamina B12, ferro, magnésio, vitamina B6. E E quais são por as vitaminas que regulam o neurotransmissor? Essas isso, vitaminas, essas vitaminas. né? E há algo, Beth, que assim, que foi muito apresentado nessa mentoria, que eu consegui ter um discernimento, essa questão de você saber até quais vitaminas você pode utilizar durante a desparasitação e quais você não deve usar. Porque às vezes você está fazendo uma desparasitação e está usando uma metilcobalamina junto, que é uma B12. Daí você está nutrindo o seu parasita, né? Como é que você vai conseguir matar e nutrir o parasita ao mesmo tempo? E essa forma que ela falou aí da metilação, para alguns seguidores que podem não entender, é porque aquela vitamina que a gente compra, às vezes, na drogaria, ela vem na forma inativa, ela vem na forma B12 ou na forma de cianocobalamina, que é um cianeto, é um veneno, né? Então você vai estar fazendo muito mal ao seu fígado. A formativa da B12 é a metilcobalamina, né? Assim como o ácido fólico, que muita gente usa até durante a gravidez, achando que está fazendo um excelente benefício para o bebê e para você. Quando, na verdade, às vezes a mãe tem a mutação e aí ela precisa da formativa, não é do ácido fólico, que é o metilfolato. Então fica essa dica também para vocês agora aqui na live, que algumas vitaminas elas podem acabar prejudicando na desparasitação e se ela não for na formativa, ela vai estar prejudicando o seu organismo, como a cianocobalamina, que é muito comum em ser encontrada em polivitamínicos comuns que se compram em drogarias, né? Ou até às vezes em farmácia de manipulação também, quando a forma não é ativa, é na forma de cianeto. Muito boa E dica, a Vanessa. maioria desses prontos é tudo dessa forma que você falou, né? Todas são E, gente, cianocobalamina. a Su, ela entende tudo, porque além de nutri, ela é farmacêutica, né? É, Ela tá abrindo pra gente aqui o que realmente funciona das vitaminas, né? isso. O que é de verdade, né? Então, Porque não assim, eu adianta tomar digo, uma vitamina, às vezes, que você compra na farmácia. Compensa você mandar manipular metilcobalamina aí do que isso. você comprar aí a cianocobalamina, né? Que infelizmente é só o que vendem, né? Porque a forma do cianeto, além dela ser mais barata, né? Ela é mais fácil de você encontrar. A metilcobalamina formativa, ela é mais difícil, não são todos os laboratórios que trabalham. Então tem todo esse jogo de cintura. Mas assim, gente, essa questão em si do Covid, né, dessa ansiedade, dessa depressão, que a Beth ressaltou aí no início, de que as pessoas se isolaram, elas se esqueceram. Hoje eu atendi uma senhora que cantava no coral da igreja, Beth, achei linda a história dela. E depois do Covid, né, ela ficou com muito medo da doença, por conta de tudo que assistia, de jornais, de tudo. E ela entrou em depressão por isso, né? E não cantava mais no coral, não saía. E ela veio, voltou com os exames e ela estava com deficiência tanto de D3 quanto de B12. A vitamina D3 dela, Beth, estava 3,2. D3, D3, 3,2 e 3,2. tava Quando eu viva. abri, estava viva. Agora sim, Beth, ela estava se arrastando. E a B12 dela estava 149. Meu Deus. Quando eu abri o exame, eu digo, e o cortisol dela? O cortisol dela estava 2,7. Meu 2,7. Deus. Quando o valor de referência falava a mim que o mínimo Aí teria que como que ser. ela não vai ter depressão, né? Não tem como não E ter tomando depressão. 16 remédios controlados, tá? Meu Deus. Quetiapina, cloxazolam.
Eu digo, ela disse, eu tô cada vez pior. E eu sinto uma fraqueza, eu sinto uma dormência nas mãos e nos pés, a falta da metilcobalamina, né? E eu sinto meu cérebro fugindo, a falta da D3. Não, e fora que tem reação, tem muitas interações dos medicamentos, né? E a deficiência. E o que esses medicamentos acabam espoliando ainda, né? Pois é. Imagina, tem um monte aí desses medicamentos que são usados para depressão, para ansiedade, que eles expoliam magnésio, expoliam B12, né? E muitas pessoas não sabem. Mas o Isso. aumento do número de pessoas que fazem uso de benzodiapínicos, né? Que Isso, fala, isso, é benzodiazepínicos. É surreal. altíssimo, isso mesmo. É Surreal, altíssimo. altíssimo. E assim, Beth, não trata, o paciente ele fica pior. Isso mesmo. Até alguém fala da metformina, depressão de B12 Metformina depleta, B12 e magnésio. e B6, viu? B6 também. B6, é. E o metilfolato também. A gente pega paciente que faz uso de Não, eu fiquei metformina. chocada. Eu nunca peguei uma vitamina D de 3. Pois é. Meu Eu Deus. tô com a Tava foto do morta. E exame. provavelmente tinha um monte de verme comendo É, ela, adrenal, tudo. isso. E aí, Beth, não entrou na bio, né? Desparasitar logo, não entrava. E entrava suplementá-la logo, entendeu? Então, eu já fui fazendo o que dava para fazer de suplementação, que entrou, e em seguida vou desparasitar. Mas você vê como a biorressonância é inteligente, né, Beth? Porque assim, depois eu fui raciocinar, fui meditar no caso dessa paciente. Isso mesmo, se eu como ela estava, acho que ela não iria ficar bem. Então entrou o suplementar, eu vou nutri-la e nutrir os parasitas dela também. E logo em seguida eu vou fazer a eliminação deles. Mas Deixar isso eles quem me dá bem fortes, depois você conhecimento, mata eles. Isso mesmo. isso, isso quem me deu conhecimento, gente, é a biorressonância. Não, Como a não Beth dá para fazer diz, desparasitação numa pessoa dessa forma. Não dá. não Se a dá. gente Mas eu fizer uma testei na bio, desparasitação na viu? pessoa dessa forma, Testei. infelizmente, ela acaba É, adoecendo mais ainda. Você é, termina de é. matar. Não dá tempo de matar, é verdade. Não dá Beth, tempo. a Cris, a minha enfermeira está aí assistindo e ela é prova viva. A gente atendeu um paciente com deficiência de metilcobalamina. Beth, ele entrou no instituto sem andar, segurado, Beth. Beth, quando a gente fez a metilcobalamina nele, injetável, você não tem noção da coisa linda, Beth, do paciente. Esse paciente é de Arapiraca, próximo aqui da nossa cidade. Menino, o paciente voltou andando. Beth, é a coisa mais linda do mundo. É onde eu falo de poder nutrir, dar alimentos. Mas a farmácia, o conhecimento que a gente tem das vitaminas, como você hoje já tem todo também esse conhecimento, é muito lindo. Você consegue tratar um paciente, gente. Se você fazer biorregulação, desparasitar, tirar metais e suplementar da forma correta, a gente não precisa mais que isso. Precisa, Beth? Não, não precisamos mais que isso. Não precisamos. Nosso corpo, ele é como um carro, né? Ele precisa daquela manutenção correta. Não é verdade? Se a gente conseguir fazer essa manutenção correta, é fantástico. E aí, Beth, voltando um pouco para a toxoplasmose, que você teve, daqui a pouco eu queria que você comentasse também, que é muito importante as pessoas entenderem essa questão da ansiedade. É fã do caso da Rebeca. Rebeca é uma paciente que ficava enjaulada, né? E desde os 12 anos ela começou a ter crise quando menstruou e o pai não aceitava porque ela era uma pessoa normal até então. E aí, depois de rodar por muitos profissionais, a gente descobriu que ela tinha toxoplasmose. E aí a gente fez o tratamento como um todo, né? O vídeo dela é lindo, a história dela é linda. Ela saiu desse quadro. O caso dela era muito severo, Beto. Ela vivia enjaulada, porque ela não conseguia ter contato com ninguém. Ela tinha relatos de ser esquizofrênica, bipolar, quando na verdade era um parasita, né? Então, assim, é algo que, gente, vai muito além. É um conhecimento surreal, né? É o Eu que já a era Alda fã, Clark fala, né, Suzana? eu Nós já era temos dois fã, tipos Beth, de coisas que doenças. adoecem as pessoas, que são as É, parasitoses isso.
né? Eu Então, já era. parasitoses, que infelizmente eu falo que ela foi, tipo, destituída da saúde, né? Muita gente não investiga, Não. né? Fala, inclusive, para os pacientes que quem tem parasitas é quem não tem saneamento básico. E não é, gente, Não não é. é, Não é. né? Às vezes a pessoa come comida crua, come salada fora de casa. Infelizmente, quem come salada fora de casa tá cheio de parasitas. Quem Isso. come sushi, sashimi, tá cheio de parasitas. Quem come quibe cru, carne crua, e infelizmente tá cheio de verme. E esses vermes vão comendo você por dentro. Eu falo, sabe quando que a gente não vai ter parasitas? Quando a gente estiver comendo flor. A gente não está se alimentando de flor. Então, eu acredito muito no que a Uda Clark, no que a Uda Clark fala. Que nós temos dois tipos de coisas que adoecem a gente. Toxinas e parasitoses. Que pode ser vermes, parasitas, fungos, vírus, prions, bactérias, né? E se a gente Isso. não investiga, qual a melhor forma de investigar isso? Essa metodologia da biofísica é maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque através da biorressonância você consegue ver o que a pessoa tem da frequência daquele parasita. Em qual órgão que ela está doente, né? Então você consegue ter uma luz muito mais ampla, até para começar, iniciar o tratamento, né? É Do verdade. paciente. Às vezes só com o exame de exame bioquímico, você não consegue detectar. A maioria dos exames bioquímicos, a gente não consegue detectar. Hoje, graças a Deus, a gente tem lugares que fazem exames, né, de cocô, que dá para pegar os parasitas ali vivos, né? Mas dá para contar no São dedo poucos, né, quantos Beth? lugares no Brasil que a gente É, consegue pegar isso. A isso. maioria a gente não É, consegue pegar, é. Por né, os aqui, em parasitas. Alagoas, eu não tenho esse exame aqui em Alagoas, entendeu, Beth? E Não aí eu tenho. costumo falar sobre a toxoplasmose, que algo que atinge muito a população. 60% da população mundial tem toxoplasmose, gente. Cada fezes de um gato contamina o solo e o ambiente por 180 dias. 180 Imagina dias. quantos gatos a gente tem no planeta. Aí vem as pessoas lá no meu post, lá no Instagram. Ai, tudo errado isso que você está falando do gato. Eu falo, gente, eu aprendi, fui estudar com as pessoas, né? E não é para você matar o seu gato. Trata o Não, gato e trata você, né? O gato é hospedeiro do toxoplasma, não tem o que fazer, né? Você imagina a pessoa que dorme com o gato, que fica morando do lado do gato, o gato vai lá, deita na cama dele. não. Infelizmente, fica nos pelos do gato ali o protozoário, né? Isso. Verdade, Beth, principalmente esse gato que ele sai de casa, né? Que ele vai passear. E esse gato que passeia, gente, o que é que gato come? Ele come o quê? Rato, né? Então, por aqui que eu tenho muita gente que mora em sítio, Beth, eles têm gato que sai de casa e passeia. E o gato convive em casa mesmo, entendeu? E eu sei o quanto amor eles têm pelo aquele bichinho. Eu consigo compreender o amor. Só que a gente tá falando da doença. E o que a gente tá falando aqui é científico, não é nada que a gente criou, né? Não, e para E você ter uma ideia, tem até um médico no Brasil com quem eu aprendi sobre esse assunto, que é o Dr. José Roberto Cáter. Eu acho que ele tem até vídeos no YouTube onde ele fala de pessoas com epilepsia, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com depressão grave, está relacionada a esse parasita, isso, né? isso. E é muito comum a bipolaridade hoje, a mudança de humor, a toxoplasmose, ela está muito em alta. A gente vê hoje que não é só a deficiência do lítio, né? Que muitos pacientes têm a deficiência do lítio e fazem uso do carbolítio, que não é o lítio que é encontrado no nosso organismo, né? É um lítio que ele é sintético. Então, a gente pega muitos pacientes hoje, Beth, com depressão, com mudança de humor repentina, por deficiência de lítio também, né? E esse parasita, ele Eu consome lítio. costumo falar que a pessoa que é bipolar, doida, ela tem toxoplasma. Você vai investigar. Lembra uma vez que Isso, aconteceu lá um caso? Você falou, eu testei ela à distância. Ela tem toxoplasma, né?
certeza. Ô, Beth, depois desse curso que eu fiz com você, meu esposo disse que eu fiquei pior, sabe? Ele disse, olha, depois dessa, Beth, e eu achei tão bonitinho aqui, Beth, uma coisa, porque eu já restringi muito a alimentação daqui de casa. Essa eu vou contar Sim, ao vivo aqui, Beth, para você. Se ele estiver aí na live, ele vai escutar. Aí, ele vê que eu falo muito em você aqui, né? Depois da mentoria, eu fiquei falando mais sim, ainda, né? sim. Aí aqui em casa, às vezes a gente consome queijo, certo? Às vezes a gente acaba consumindo, porque assim, já não consome pão, biscoito, leite, açúcar, já é café sem açúcar, eu já consegui mudar muita coisa. Não, é o que eu falo, a gente tem que viver de acordo com a realidade. Não dá para Aí, restringir tudo. Vai viver numa bolha? Não. Depois mata os vermes. aí ele comprou muito. Eu cheguei em casa e ele tinha comprado ovos e tinha feito a manteiga clarificada, sabe? Já, aqui. Aí ele disse: Não comprei queijo porque eu vi a sua doutora aí. Ele assistiu você, eu acho que é algum vídeo aí falando do queijo, que era altamente inflamatório. Aí ele disse: Não quero, não vou comprar mais. Você não tinha me falado isso. Eu digo: Oira, então vai estudar com a Beth agora. Se vir, vai estudar com a Beth. Eu achei engraçado, porque ele, Beth, não é dessa área, ele é advogado, né? Mas ele já vestiu a camisa junto comigo, mas está assistindo suas aulas ou seus vídeos aí em algum lugar, não sei, e viu que o queijo era inflamatório, vai mais com. Eu digo muito bem. Mas é isso que eu tento deixar aqui em casa, Beth. É esse registro, assim, para os meus filhos. Eu sei o quanto é difícil a gente modificar. A gente vinha de uma faculdade que ensina tudo o contrário. E a gente vinha assim de uma vivência mesmo. A gente vai mudando aos poucos. Eu vejo as pessoas assim com muita dificuldade. Poxa, doutora, essas panelas são muito caras, esse filtro é muito caro. Eu digo, gente, começa com o que você tem, né? Hoje uma paciente chegou para mim e disse: eu amo a Beth, eu vou assistir a live de vocês. Ela é de Olho d'Água. Eu digo, que maravilha, assiste. A Beth vai vir aqui no Instituto. Não acredito, Cora. Eu Doutora digo, Suzana, não é mais a mesa depois não, filha, depois olha de pra mim, eu estou ótima, Beth. Eu não tenho mais coceira no ouvido. É bom, gente, vocês estão sabendo? Eu tô mais famosa que o Laí Ribeiro, tá vendo? Tá Suzana, demais. antigamente ela Que era coração. Laí no céu, né? Agora Laí, ó, fica sabendo. Beth tá É, mais famosa que você. eu tô lá, já Lá ficaram na até casa da Suzana, pelo menos, sim. Os filhos da Suzana tudo me conhecem. preocupados. Então, assim, isso é bom que a gente descontrai um pouco aqui pra vocês. Mas assim, eu falo, começa com o que você tem. E ela diz assim, poxa, doutora, as panelas são muito caras. Eu fiz, ó, se não dá para trocar de alumínio agora, você compra pelo menos a de inox por enquanto. Vê uma panela de vidro. Vai trocando, vai fazendo com o que você pode. O Luquinhas, ele ama passar aqui por trás, viu, Beth? Ele ama passar aqui atrás da live, ele, Lucas, ama. Deixa eu dar Troca, um oi pra ele. você não quer? Se ele não der um oi, ó, Ô, lindo, tudo bem, querido? brincando. Tudo bem? Ó, Tudo bem, lindo? diga, Vem quando? Pra cá? Eu vou pra aí te visitar, sabia? Eu Não. vou pra aí, certeza. Eu vou pra Santana do Parnaíba. Eu ainda vou morar aí no Nordeste, que aqui, ó, só faz frio. Seu filho vem? filho, vem seu filho. Vai todo mundo. Vai a Ó, Duda, vai o João Pedro, vai todo mundo. que é Quero ir isso? pra aí. Falei, eu vou ter que morar no Nordeste, porque minhas amigas estão tudo morando no Nordeste. Velho. Ah, e o pessoal tá aqui ansioso para você vir no Instituto mesmo, viu? Já tem Porque consulta aqui aqui, para ó, vocês, se você não friaca, sabe. não dá mais pra morar em Campo Grande. É. Tá Você muito tem ideia? frio. Aqui tá frio, imagina aí, Beto. Aqui tá frio, a gente tá Não, fazendo 21 sim, graus, entendeu? sim. Então, assim, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas a falta do lítio, ela causa também essa bipolaridade, essa deficiência. É um exame também muito pouco expressivo. As pessoas não sabem, não pedem. E quando vê essa deficiência, eles prescrevem o carbolítio, né? Porque, na verdade, o lítio orotável aqui era como a melatonina, proibido, né, Beth? O lítio comum, Sim. né? É vendido nos Estados Unidos no supermercado. E aqui é proibido, na Então, verdade. e caso você não consiga comprar o lítio, né, para tomar, porque precisa de receita médica, tem Isso. o lítio em frequencial que você pode comprar.
né? Isso. Então, tem duas empresas que eu conheço que vende a Fisioquant, que vende o Isso. Neurovit, que é muito legal Isso. para quem está com depressão, ansiedade, usar Neurovit e Maravilha. Traumavit junto. Traumavite junto. E se Sim. eles não sabem também, um dos alimentos que contém muito lítio é o vinagre de massa orgânico, né? Ele tem uma quantidade de lítio, né? Você consumir. Isso é importante. Olha a Cris dizendo aí, Beth, ó. Venha, doutora Beth, você vai conhecer o nosso Instituto Ribeiro, mais popular, nossa UPA do Sertão. Ô, louco, hein? Nossa, eu quero conhecer, eu quero atender aí, hein? É um monte de gente, Beth, mas tanto resultado lindo, Beth, Eu isso é já adoro todos os maravilhoso. seus pacientes, de tanto que eles É, sempre estão aqui na é, live. Adoro. amando. Ai, tudo lindo a Karina falando. Ai, dona Helena, mas é isso, gente. É assim. O que a gente quer trazer para vocês é essa questão de vocês conseguirem se familiarizar, se melhorar. Essa questão, esse começar a viver a nossa vida, Beto, porque como essa minha paciente deixou de cantar no coral, depressiva, a questão do isolamento em si, né, que está causando tudo isso, e esse impacto, ele está trazendo muitos malefícios, muitos. Aí junto o impacto de você já não estar convivendo com todos, com o impacto da deficiência de vitaminas. Agora o tempo frio, sol já ninguém leva mais, porque não se tem vitamina D mais, entendeu? Então assim, a gente vai ficando cada vez mais deficiente. E se vocês não sabem, gente, não adianta, mesmo que você tenha a melhor alimentação do mundo, tá aí, doutora Beth, que é Nutri há muito mais tempo que eu, é Nutri desde a infância, como eu digo, já nasceu com uma paixão pela nutrição, ela vai falar. Mesmo que você tenha a melhor alimentação do mundo, você consegue ter todos os minerais, todas as vitaminas, ok? Não, não é verdade. Você precisa o quê, Beth? Suplementar. Suplementar. Precisa É, suplementar. e você precisa limpar, desparasitar, limpar metais e toxinas. O nosso corpo, ele não sabe se defender de um alumínio. Ele sabe se defender de um alumínio, Beth? Não, ele consegue Não, até se defender de um vírus, na é verdade. Você não. consegue ultrapassar um Covid. Mas uma carga de alumínio, você vai ter o quê? O que é que você pode ter quando você tem alumínio no corpo? Alzheimer, depressão, Esquecimento, enxaqueca, demência. demência, dormência nas mãos, nos pés. Você pega a chave aqui, coloca ali, onde é que tá? Não sei mais. E hoje, Beth, 90% dos exames que eu peço, 75% tem carga de alumínio alta. Sim, todos quase, né? A gente vê que é assustadora a quantidade de metais, intoxicação por metais. E a maioria das pessoas não vê necessidade de trocar a panela, que dá para continuar usando. E eu costumo falar, adianta desintoxicar se continuar usando a mesma panela? Se Tá continuar no enxugando meio, gelo. tá enxugando gelo. É verdade. Se Tá continuar enxugando usando o mesmo gelo, desodorante, né? Tá enxugando o mesmo, gelo. isso, o mesmo desodorante, Beth, Tá enxugando gelo. tomando café de Não máquina. dá, né? Não dá. Pois Café é. de máquina, a gente sabe que aquelas cápsulazinhas é tudo revestida de alumínio. O café já não faz bem para quem tem excesso de ansiedade. Então, quem tem ansiedade carrega um gene, né? Esse gene, se você toma o café, você expressa esse gene, né? Então, você vai aumentar mais ainda o seu grau de ansiedade. Então, precisa muito, muito Isso. cuidar com o café se você tem ansiedade, não tomar, principalmente se o café for de máquina, porque o café de máquina, infelizmente, tem o alumínio. O Ele alumínio tem é uma... um dos metais mais tóxicos aí que atravessa a barreira da matriz celular, né? Causa Isso, um dano muito grande cerebral, causa o Alzheimer, a isso, demência, isso, dores de cabeça, dor no isso, corpo, se acumula no músculo, né? No intestino. Então, isso. adianta desintoxicar, adianta a gente Não, dar dica de não. Neurovit, Taraumavit, tem que tirar o que está te adoecendo, né? É aquela história, Beth, que a gente conversou na mentoria, né? Não adianta pegar o peixinho que tá lá no rio todo sujo, né? Essa
dá para profissionais de saúde, que não é propaganda, tá? A Beth não precisa dessa propaganda, mas eu vou falar. Gente, assim, para mim foi um divisor de águas, né? O Luquinha já disse, agora depois da Beth, tudo é da Beth, tudo é a Beth, o Luquinha diz, né? Tudo é a Beth. Porque para mim, assim, mudou. Eu já trabalhava com a biorressonância, eu já conhecia a biorressonância, já conhecia toda essa linhagem. Mas sabe aquele ponto do I que falta? Até na sua vida pessoal mesmo, na minha vida, né? Como relato, eu falo aqui, não só do meu cabelo, mas da minha coceira que eu tinha no ouvido, da minha coceira que eu tinha no ânus também, que não passava com nada, e que eu vi o meu parasita sair de dentro de mim, com o enema certo que ela dosou pra mim, que ela deixou lá a quantidade certa, não o que eu queria fazer na doida, de 1, 2, 3, entendeu? A coisa certa, tá aqui no rio todo sujo, tira o peixinho do rio, trata o peixe. Se eu devolver o peixe para o mesmo rio, ele vai adoecer novamente. Então eu preciso modificar o campo que se está. Ah, mas é muito caro tudo. Eu escuto muito isso, Beth. Vai aos poucos. Eu aprendi com a Beth aos poucos. Quando ela me passou o É filtro, o que quando eu ela me costumo falar. Eu passou. levei 8 anos para trocar tudo, Pois é. né? Não O que não precisa trocar pode? tudo de uma Não. vez. Pois Vai é. trocando, devagarzinho. Isso. Prioridade, né? O que é Prioridade. prioridade na sua vida hoje? Água. Trocar Para de mim foi a carro ou água. comprar um jogo de panela? Não. É o jogo de panela. É, Não jogo de troca de panela. carro e compra o filtro, eu falo, entendeu? Compra o filtro, E compra o isso. filtro, entendeu? A água, gente, a água, eu aprendi lá na mentoria da Beth que a água era a coisa mais importante, entendeu? Que você não tinha como ter uma água ruim em casa, não tem. E eu falo pra Eu falo que vocês, são se duas você. coisas que a gente não pode economizar na vida. Na vida Isso, não isso. podemos economizar. É com a água que a gente está tomando e com o alimento que a gente está consumindo, né? Não adianta eu ir lá e comer esses alimentos cheios de conservante, corante e cheio de tóxicos que a gente sabe que realçador de sabor. Hoje eu vejo toda vez que eu Glutamato vou comer monossódico, não é fora, isso, eu Beth? 30 minutos depois tinha realçador de sabor. Eu já É. sinto os sintomas, né, daquilo. Dá até um desânimo. E hoje em dia, quase todos os lugares, em vez de fazer um Tem, fundo com é, legumes, o não. negócio, né? Não, é só Tem industrializado uma mesmo. paciente aqui que está aqui, que é a dona Helena. Ela sabe o que aconteceu com ela. Ela teve um câncer de mama e está curada hoje, graças a Deus. Mas ela comeu uma sardinha. Beth, você tá por fora do que aconteceu com a vida dessa mulher. Ela tá aí, ela pode falar, menino, não tem como. Foi Ela, assim, o surreal. que Ela aconteceu passou, com ela? desregulou a tireoide dela toda, Beth. O anti-TPO dela foi para mais de 1.200. Ela estava Meu bem, Deus. bem. Foi surreal. A gente Só tem com a exames, tem sardinha, mas tudo. a sardinha de lata. Ela comeu a sardinha de lata, escuta bem, deixou um pouco e no outro dia comeu o restante da geladeira. Beth, ela adoeceu, ela foi assim, foi uma coisa que foi assim, foi instantâneo, foi uma coisa rápida. É o que eu falo. Ó, sim, verdade, quase morri, ela tá falando aí, ó. Ela quase Nossa. morreu. É o que eu tô falando, gente. Ela vinha cuidando da saúde dela há 3 anos seguidos, tudo, sem errar Helena, nada. a sardinha era em água ou era em Ó, óleo? atum de lata aqui, ó. Em água ou óleo? Em água ou em óleo, dona Helena? Ela responde aí. Beth, a tireoide dela enlouqueceu. De repente. Foi uma coisa assim, surreal. E a gente tem os exames. Ó, é tu, Lena, de Nalma falando aí, que tá assistindo. Eu quero saber, dona Helena, se a sardinha que você consumiu era no óleo ou na água? Ela emagreceu 10 quilos depois da sardinha, acredita? Ela tava no peso excelente. Porque a tira em óleo. Ó, em Nossa, óleo. em óleo geralmente é o que menos tóxico, né? É o menos, mas eu falo que é trágico também, porque é de lata, né? É de lata. E outra coisa, ainda ficou na geladeira, não é isso?
E a gente demora anos para cuidar da nossa saúde, basta um dia, dois para estragá-la. Então, gente, vamos pensar se vale a pena continuar consumindo esses alimentos, né? Hoje, Dona Helena disse, nunca mais na minha vida eu quero. Eu já nem errava e achei que aquilo ali nem iria me fazer muito mal. A conserva em si, ela prejudica, é prejudicial. E fora tudo revestido em alumínio, Beth, como é É, hoje, e né? fora que a lata, né? Então, se você não tem um bom sistema digestivo, uma boa produção de ácido clorídrico no estômago, se aquele alimento tiver contaminado por alguma bactéria, como salmonela, Salmonela. alguma bactéria, qualquer outra bactéria, você acaba evoluindo para uma intoxicação intestinal. E hoje, 90% da população tem problema digestivo, né? Ou não produz ácido clorídrico ou produz demais. E É, aí, se a gente não tem um sistema digestivo, essas bactérias fazem a festa ali. isso. E a maioria que eu pego aqui, Beth, elas não têm. A maioria dos meus pacientes não tem produção de ácido clorídrico mais, porque elas tomam omeprazol a vida toda, né, Beth? Elas vivem no zoo aqui. Aqui o omeprazol é o rei da galáxia. É difícil pegar um paciente que não toma omeprazol. Então ele já está todo prejudicado, né? Porque parasita aumenta, porque não tem produção de ácido clorídrico, então parasita faz a festa melhor, não é verdade? Tudo vai se modificando. Então, assim, hoje em dia, aqui os nossos clientes, a maioria, eles já vem do posto de saúde com omeprazol prescrito para a vida toda. É o É uso para sempre mesmo. A contínuo. maioria dos É para médicos, quando sempre. passam omeprazol, fala que é para tomar para sempre. Para sempre, Beth. Eu fico indignada. É para Sim. sempre. É assim. A prescrição é uso contínuo. Gente, o que é contínuo? Nada que a gente possa passar pode ser contínuo, Beth. Nem Sim. naltrexona Tem que pode ter ser prazo, contínuo. né? Tem que ter Tem que prazo, ter né? prazo. Tem que ter prazo. Até vitamina D tem prazo. Tem tempo de parar e continuar, né? Para Sim. quem não sabe, que depois do Covid ela ficou muito famosa. Graças a Deus que as pessoas acordaram aqui sobre o hormônio D, né? Que saber que o sol é vida É mesmo, que a porque gente precisa. antigamente eu acho que ninguém tomava, acho que nem vermífugo. Antes do Covid, ninguém tomava vermífugo É e nem verdade. vitamina. É Hoje em verdade. dia, qualquer pessoa que você vai conversar tá tomando vitamina D, tá tomando vitamina C, tá tomando zinco, É. tá tomando ivermectina, né? Ô, Beth, tá aí a correlação. Foi bom você tocar nesse assunto, para você dar uma palhinha para a gente agora, que você tem esse domínio. Tá aí a correlação de se usar ivermectina agora junto do Covid, né? Por que usá-la? Não é verdade, Beth? O que traz isso? É dizer assim, poxa, um vermífugo, por que ele iria atuar? Será que até o Covid não está ligado a essa questão de parasitas, Beth? Então, na verdade, o vírus ele precisa de um hospedeiro, né? E Pois qual é. hospedeiro está presente na pessoa que pega Covid? Entamoeba stolística. Pois é. A comum do Brasil aqui. É a mais comum dos nossos filtros de água. É a Entamoeba stolística, né? Ou a Entamoeba gengivalis, que é a ameba bucal, que está muito presente Muito. nas pessoas que têm desbiose de estômago e duodeno, que tem sangramento gengival. Então, está presente. Então, essas pessoas pegam Covid. Eu peguei Covid e troquei de filtro. Você sabe por quê, gente? Porque eu estava com entamoeba stolística, que estava no meu filtro de água, filtro de osmose reversa, que é tido como super saudável, né? Que tira tudo da água, mas continuava ali com a entamoeba stolística. E foi quando eu fui presenteada pelo meu marido no dia do meu aniversário com Love. um Kangen, Oh, né? love. Então, foi o melhor presente que eu acho que eu ganhei na minha vida. Eu até chorei, emocionada. Eu acho que nem quando troquei de carro, fiz outras coisas aí, viagem, eu não fiquei tão feliz quando eu ganhei o filtro. Porque quando eu tive Covid, eu demorei 5 meses para me recuperar. Eu fiquei com muitas sequelas depois, né? Por causa do problema do coração. O Covid atacou o meu coração, né? E eu fiquei com a encefalite por uns 60 dias, fiquei com ardência nas narinas por 5 meses, né?
Olha, aí isso é complicado, E entendeu? eu achava que eu não tinha verme, que eu tava tomando a melhor água e a melhor panela do mundo, hein? Não é verdade? É Que eu verdade. era a pessoa mais saudável do mundo e não é, né? E olha que aqui, Beth, na verdade, a gente trabalhou com muita gente positivada, né? Porque aqui muitos profissionais se afastaram, e aí, como a gente tem algumas técnicas aqui, né? Ozônio, entre outras coisas, a gente trabalhou com muita gente positivada, mas graças a Deus, Beth, aqui, assim, foi nem eu, nem os meninos, nem meus pais, nem meus funcionários. A gente conseguiu, acho que Deus fez uma proteção maior e a gente conseguiu não se contaminar com esse vírus, né? Eu fiz várias sorologias para ver e não tive nada de sintomas, não tive nada. E aí, assim, eu correlaciono o quê? Não é isso? Aí, Beth, é onde entra um pouquinho a metamedicina, né? Que você pode dar até uma palhinha com isso também. Eu me preparei muito emocionalmente, porque eu sabia que a carga ia ser muito grande. E a gente tem um propósito de vida muito grande. E tinha dias que eu ia até 3 da manhã. A Cris sabe que está aí, os pacientes também sabem. E aí eu fiz essa preparação espiritual muito grande, né? Preparei as meninas também. E a gente não só fez essa preparação, mas tomamos assim algumas vitaminas, alguns minerais, fizemos alguns enemas, usamos o ozônio e conseguimos passar por essa, estamos passando sem nenhuma sequela. Mas aí, gente, é onde eu falo para você, né? Para que vocês entendam o que é essa metamedicina, o que é que pode trabalhar essa alma. Será que alguma doença ela não vem de algo lá atrás, Beth? Né? Será Sim, que isso então, não tem gente, nada quando que eu vem tive de você? Covid, Isso, eu ó, quero quando eu saber de tive você Covid, agora. quem teve Covid aqui sabe que é essa sensação mesmo que a gente sente, tá? Quando eu tive Covid, nem o médico no hospital me examinou. Os dois médicos que me atenderam no hospital não me examinaram. Todo mundo se encostava na parede para você poder passar, com medo. Aí, meu marido viu que tava até o médico com medo. Você acha que ele ia chegar perto de mim? Ninguém queria Coitada chegar de perto. Ninguém, literalmente. Foi super engraçado, né? Porque hoje eu dou risada, né? Porque, gente, nem o médico me examinou. Ele não chegou perto de mim para ver como tava meu pulmão, se eu tava com algum problema. Não examinou. Quem foi me examinar pela primeira vez foi o Dr. João Jackson, que fez lá aí com a gente, que é cardiologista. Porque cardiologista. na hora que eu vi que o médico não passou o tratamento precoce, eu corri para ele. O Jackson é cardiologista do meu pai, né? Corri para ele e falei: me socorre, me dá os medicamentos que eu vou tomar aí. Eu fui no hospital e eles não me deram medicamento, me deram dipirona. E mandaram ir para casa. Me deram dipirona e remédio para enjoo, Plasil. Eu não tava nem com enjoo, né? E aí comecei a tomar o medicamento. E o que aconteceu é que durante o Covid, qual memória que foi ativada durante o Covid? E eu agravei por conta dessa memória emocional. Porque na metamedicina, cada sintoma é uma mensagem que o nosso corpo manda, né? Ou de alguma ferida emocional. Então, a gente sabe que a gente tem as 5 feridas emocionais, aí de abandono, rejeição, traição, injustiça, né? Qual outro? Tá faltando mais um. Abandono, traição, injustiça, ai, na DH, Esqueci, gente, daqui a pouco eu na lembro. DH, na DH. Da DH, tô por deficiência você lembra. Abandono, E não. aí foi ativada a memória, porque na hora que eu fiquei, todo mundo ficou com medo ali, até eu fiquei com medo de morrer, porque se até o médico, o enfermeiro, todo mundo com medo de chegar perto de mim, eu falei, gente, eu tô com lepra, né? Porque ninguém quer chegar perto de mim. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e ativei uma memória da infância. Essa memória, ela é ativada em torno de 1 a 4 anos, a memória do abandono. E aí, quando eu ativei essa memória, e provavelmente essa memória foi ativada quando nasceu minha irmãzinha, minha mãe teve que
se dedicar a ela, né? E querendo ou não, ficou aquela memória. E eu senti a memória do abandono, né? Por conta que ninguém queria ficar perto de mim. Eu fiquei sozinha num quarto azul, me tratando com um monte de máquina, né? E aí ali eu fui me entristecendo, foi me dando o medo, né? Eu falo que o medo, ele paralisa a gente, Muito, Beth. né? Paralisa a gente. Eu falo que Medo eu falo que a ansiedade, na verdade, o medo antecede a ansiedade, né? da ansiedade, é verdade. Só que a gente tem que respirar fundo, porque a gente não pode ter medo, gente, desse vírus. A gente, na verdade, tem que se cuidar da saúde, atuar na prevenção, se cuidar, cuidar da alimentação, né? Cuidar da mente enquanto tiver com Covid, porque a gente ainda está passando pela pandemia. Eu não acredito que essa pandemia vai acabar assim, tão rápido. Eu acho que a gente vai mais uns 3 anos aí lutando contra o vírus, né? A gente é que Mas o que a gente tem que preparado, né, Beth? pensar, A gente é que né? não estamos mais preparados, né, para isso agora, não é verdade? É. Se Eu você tinha muito observar, medo de morrer quando eu tava com Covid. Tinha muito medo de morrer, muito medo. E aí aí tinha várias é onde você. pessoas que faziam oração comigo, conversava comigo. E aí uma pessoa me falou uma coisa que me marcou muito, né? Que é a questão, quando a gente sabe de quem a gente é filho, né? A gente não tem medo, né? Então a gente é filho de quem? A gente é filho de Deus, a gente não pode ter medo, né? A gente tem que ter segurança que a gente vai conseguir vencer, né, a doença, né? E que vamos conseguir ultrapassar e Deus vai mostrar uma mensagem, por que que você pegou o vírus, né? Então, eu acredito que eu tenha pego o vírus, porque na minha casa ninguém pegou o vírus. Graças a Deus, meus pais não pegaram o vírus, ninguém da minha família próxima, só meu cunhado que pegou. Eu acredito que eu tenha pego o Covid para ajudar hoje meus pacientes que me procuram, né, no pós-Covid, né? Eu não E outra posso cuidar coisa, de Beth, pessoas com Covid, porque eu atendo muitas pessoas doentes, né? E eu geralmente encaminho para o Dr. Jackson, que eu sou a favor do tratamento precoce durante toda a fase inflamatória. E aí, depois que você precisa diminuir essas citocinas inflamatórias, você precisa melhorar dessas queixas que ficam, né? Da fadiga, da dor cansar, nas pernas, muitas queixas, dor nas pernas, esquecimento, né? cabelo, Memória queda de ruim, cabelo. cabelo que cai demais, né? Você possa Na procurar uma verdade, nutricionista Beth, funcional que vai te dar uma base muito forte de qual composto bioativo, de qual vitamina tem essa ação maravilhosa de modular essas citocinas inflamatórias, né? Porque o vírus ele gera uma cascata, aí uma tempestade inflamatória no seu organismo. E ele vai atingir o seu órgão mais fraco, né? e E eu aí, falo, a Beth, melhor forma para eu você penso, não ter medo é não assista televisão. Se você ficar é assistindo a verdade. Globo, infelizmente você vai morrer de medo. Eu lembro uma vez, depois que eu peguei Covid, eu fui viajar para São Paulo e eu fiquei chocada. Um dia assistindo televisão, eu fiquei em estado de choque, porque eu terminei de assistir a televisão ali, eu estava no hotel, e aí eu deixei ligado, e aí eu estava arrumando a mala para eu poder levar no outro dia no curso, e só falava de morte. Só de morte, morte, morte. Eu terminei quase morta à noite. Quase morta. De medo. Falei, Jesus, já pensou se eu pego de novo esse vírus aqui? E aí vem aquela história, você pega de novo. Gente, sigam profissionais que falam sobre esse assunto. Covid, a gente pega de novo se você pegou uma carga viral muito baixa ou seu teste foi um falso positivo, né? Então, a maioria desses testes é tudo Xing Ling, da China. Você acredita no teste? Eu não acredito. Eu fiz 7 exames de Covid.
Todos Você fez deram um negativo. sorológico IgG Aí, ou fez depois suave? de 10 É, meses, 10 meses, veio o meu primeiro positivo, é, né? Então, como assim? Eu fiz 7 exames e todos deram negativo? Para é, mim é Xing Ling, é da verdade. China. Não E dá para você estava confiar. sentindo, e você estava sentindo todos os sintomas, não é isso? Eu tava com todos os sintomas, tanto que Pois é é. que o que é legal do Jackson? Tá numa pandemia, trata como Covid. Não tem Claro, outra claro. doença, tem que tratar Não como tem. Covid. É Tem que verdade. Eu vou usar todos esperar os o quê? medicamentos, Isso mesmo. A né? gente vai Ah, esperar não o deu quê? Vai esperar o negativo, paciente não deu piorar? positivo. Você fica trancada dentro de casa, porque se você sair, você vai contaminar. Porque o que que É, acontece? Por que que há essa contaminação? Ah, dá negativo o exame da pessoa, ela sai de casa. é, Só que ela tá com todos os sintomas do Covid. Não pode sair de porque casa. geralmente, Beth, perder o paladar, né? Perder o olfato é muito difícil uma gripe assim, que você perde, né? E que você fica muito cansado. Então, você perder o paladar, perder o olfato, é muito comum. Aí você já fica ligado. E aí você vai esperar o que mais, gente? Vai esperar o que mais? Vai esperar você agravar? Não pode. E quando você diz isso, Beth, que o vírus ele vem para ensinar, você tirou uma lição disso, né? Você, Sim, você com aprendeu certeza. mais sobre a metamedicina. Gente, Você para você ter uma ideia, eu nunca tinha. Eu sou profissional da área de saúde, é, trato pessoas com doenças, é, né? Eu nunca tinha estudado sobre o vírus. Como isso? Eu tinha que ter estudado sobre o vírus. Como eu imaginei, não, o médico que tem que tratar, ele que se é, vira, eu não preciso saber nada disso aqui. O quê? Depois que eu peguei o vírus, eu fui estudar sobre o vírus, né? Fui estudar sobre o vírus, porque eu precisava depois me melhorar, né? é verdade. E aprendeu muito sobre a metamedicina, essa questão, gente, que hoje, aqui na nossa live, ela entra também. Porque toda doença que você pode ter, né, seja ela uma doença simples ou até um parasita mesmo, ela engloba algo do seu emocional. E hoje, Beto, o que eu venho vendo nas pessoas é a questão do emocional. Elas estão mais doentes aqui do que no próprio corpo em si. Então, Sim. eu falo, não tem mais como a gente tratar isso sem integralidade. É saúde, corpo, mente e alma, não dá mais para fazer isso. E a metamedicina, que se Deus quiser no final do ano nós estaremos juntas fazendo mais um curso sobre isso, ela engloba todo o ser. Eu olho para o meu cliente, né, para o meu paciente, como eu sei que a Beth me olhou quando eu precisei dela também, como alguém da família. Eu olho para a pessoa e falo assim: o que eu faria com a minha mãe se fosse ela? E daí eu vou dar o meu melhor para aquela paciente. Às vezes, alguns pacientes não compreendem isso, porque às vezes a gente dá demais até, entendeu? Eu aprendi muito isso. Beth, na minha vivência diária, eu aprendi, às vezes a gente dá demais o paciente, ele não consegue entender aquilo ali. Mas mesmo ele sem entender, Beth, fica gravado na cabeça dele. Eu recebi um paciente semana passada que ele tinha vindo para mim há 9 anos atrás. E ele não gostou muito, ele disse. No momento, mas porque eu dei demais, Beth. Eu dei a consulta, eu dei É tudo o que ali. você falou, né? Quem não tem abundância para receber, infelizmente, ele vai ter uma reação contrária a você. Não tá preparado para receber, Não tá, né? não tá. E eu achei interessante que ele voltou e disse assim: olha, eu não estava naquele tempo, mas alguma coisa ficou em mim e eu voltei hoje. E eu quero ser tratado. Então, assim, mesmo a gente sabendo que muita gente não vai saber receber, a gente continua dando o nosso melhor cada vez mais, né? E isso não só a vivência, mas essa questão até da metamedicina, da gente saber que a gente fazendo o melhor, não é, pelos outros, Sim. se a gente não receber dele, o universo vai nos devolver aquilo ali. Não é Sim, verdade, na Beth? verdade não é entre nós e a pessoa, né? É entre nós e Deus, né? Tudo aqui na Terra é entre nós e o que que você está fazendo com o Isso. dom que Deus te deu, né? O que que você está É, entregando? O que que você está fazendo pelas pessoas? E eu isso. falo que a abundância nossa em saúde, em tudo, ele vem daí, do que a gente está entregando para o universo, né? Isso.
E investigar que cada paciente tem uma criança interior ferida de alguma forma. E às vezes quando a gente Toda consegue... criança, é verdade, isso que você falou, todo paciente que tá com uma doença, ele tem uma criança ferida. Eu consigo ver em alguns, Betty, eu consigo visualizar em alguns, acredita? Sim, A criança ferida ali. E aí você acolhe aquilo ali, você toma conta, como a Polly está falando aí, a Polly que chegou lá muito mal. Ah, eu vi uma criancinha assim de 7 anos, sabe, num cavalo, tão ferida. Eu disse para ela, Polly, essa reação sua é de uma criança ferida. Então, quando você consegue pegar esse feeling e cura essa criança ferida, você dá um boom na vida do paciente. Então, vai muito além de biorressonância, vai muito além de parasitas, vai muito além da doença. Não é, Beta? É quando você chega ali e vai e toca aquele teu paciente. Então, você modifica ele, né? Então, sim. essa é a nutrição que a gente pratica, essa é a terapia que a gente pratica. Nós estamos fazendo um curso agora de doutorado, né, isso, Beth? Sim, E agradecer muito, muito para a gente, assim, muito conhecimento também. Mas essa questão de tocar a alma, das pessoas se encontrarem na mesma frequência, isso é algo muito pessoal, né? Isso é algo que ninguém rouba da gente, Beth, porque é sim. algo nosso, entendeu? E aí a gente consegue agregar. E durante essa pandemia, eu vi quantas pessoas se afastaram, quanto elas deixaram de se tocar, né? E eu sou muito, meu paciente chega, eu sinto vontade de acolher, de abraçar, e eu senti muita dificuldade com aquilo, entendeu? Mas agora, depois que a gente está nessa telemedicina, nessa questão aqui mesmo de live, a gente consegue tentar passar um pouquinho para o paciente esse carinho, esse amor. Por isso que às vezes eu gesticulo muito, porque a minha vontade é de pegar, sabe? De dizer, ah, Beth, passar a mão e pegar ali quem tá. Para a gente poder passar essa energia, né? Sim. Hoje, eu fazendo uma terapia em uma paciente lá agora, por último, na Marta de Palmeira, e eu passei um óleo de lavanda nas minhas mãos e pedi para ela sentir o cheiro. E as minhas mãos estavam bem quentes, né? Ela disse, Suzana, que energia boa. Aí eu brinquei com ela, eu digo, é a energia 528 Hz. É a energia do amor. Ela, Fé Maria, eu já vou embora daqui, ótimo. Eu digo, vá com Deus. Bora pra minha... Mas é isso que a gente deixa, entendeu? É isso que a gente quer melhorar. É mais ou menos por aí. O caminho é esse. As lives que a gente faz é para tentar dar um caminho ao paciente, né? E Sim, como hoje em dia a gente tem que buscar profissionais que nos olhem por inteiro, né? Não isso, dá pra gente tratar com um profissional que só olha, ah, tá com problema do estômago. Mas por só olha que o que tá com estômago. problema do estômago? Né? Por quê? O que que você não tá digerindo da sua vida? O que que É você não tá verdade, digerindo? é É igual verdade. esses dias atrás, semana passada, atendi uma paciente com câncer de mama com metástase, né? Novamente. Na hora que eu fui perguntando das relações dela com mãe, com Isso. pai, câncer de mama na mama tal, nananã, já saquei, Já né? sacou, A é falta do verdade. perdão, né? Aí o câncer reativou por conta de uma traição do marido, Que né? a gente Então, sabe e as que pessoas não como assim? relacionam que o emocional é o gatilho de tudo. Quando a gente fala que a medicina chinesa é uma medicina milenar, tem mais de 5.000 anos, gente, de vida. Ela fala que a doença ela acontece primeiro no nosso emocional. Quando a gente vai tratar um paciente oncológico, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vai começar a conversar é: o que aconteceu com você nos últimos 12 meses? Aconteceu alguma coisa grave na sua vida que te deixou triste, que te deixou preocupado com alguma questão emocional? Pode esperar que você vai escutar que aconteceu alguma coisa, que foi o gatilho, né? Então, a doença estava lá silenciada, estava cheio de toxina, estava cheio de parasitas, que a gente sabe que o que causa o câncer é parasitose, excesso de Parasita. parasitas, excesso de vermes causa o câncer, né? Segundo o da Clark, que foi a maior pesquisadora aí científica no câncer, ela estudou mais de 60 anos só sobre câncer,
Então não tá saindo da minha boca, né? É. Então, Beth, uma pessoa que tem câncer, quantos quilos de parasita em média ela tem? Uma em pessoa que torno já de está com 5, diagnóstico. dependendo do peso, de 5 até 10 quilos de vermes a pessoa 5 tem. quilos Eu de tô com verme. 2 pacientes que estão em tratamento de metástase, né, de câncer. É assustador o tamanho dos vermes que elas me mandam a foto todos os dias. Meu De Deus. tanto parasita, elas nunca tinham desparasitado. E o que eu vejo as pessoas que estão em tratamento oncológico? Vai lá e tira o órgão e acha que resolveu o problema. Não! Os médicos precisam falar para o paciente por que ele adoeceu, que ele tem que mudar a alimentação, que ele tem que mudar a água que ele está tomando, Que ele tem né? que corrigir o pesadelo que fez ele levar ao câncer, como a maioria das mulheres que têm câncer de mama, é marido, é traição, é relacionado ao companheiro. Já tem estudo disso, não é verdade, Beth? Sim, E sim, aí, o que é que acontece? Essas pessoas ficam sofrendo, às vezes arranca ali a mama e acha que se curou. Gente, que está começando o problema agora. Imagina, Beth, que para mim, Beth é referência aqui no Brasil em parasitas. Para mim é você, Beth. Então, você me falar que a pessoa que tem câncer, ela tem 5 quilos de parasita. 5 quilos, gente. Vocês sabem o que são 5 quilos de parasita? Dá vontade de arrancar os cabelos, uma coisa a dessa. gente vê, né, o povo quando tá fazendo detox parasitário acaba emagrecendo, não emagrece? Aqui, o povo Emagrece, emagrece emagrece. 4, 5 quilos fazendo desparasitação. O, a meta não era emagrecer. É, A pessoa emagrece e fica feliz, né? a meta era tratar, e aí o que E a acontece? gente vê a pessoa emagrecendo, desparasitando. Não é tomando remédio para É emagrecer, é verdade, desparasitando. é verdade. Desparasitando. Eu, Beth, quando eu estava na mentoria, que eu fiz aquele enema de Lugol que você prescreveu junto com a limpeza, que eu eliminei aquelas dois ascaris lumbricoides que quando eu puxei, estava cheia de ovos. Eu digo, minha gente do céu, o que é isso, pelo amor de Deus? Acorda, Irã, venha ver, venha ver. Beth, o que é isso? E assim, Beth, eu já vinha fazendo desparasitação. Eu já vinha, mas é como eu tô falando para você, eu vinha fazendo do jeito que eu achava, entendeu? Não do jeito correto. Então daí foi onde eu fui eliminando o correto. E assim, me senti muito bem. Beto, você tem noção do que é uma pessoa viver com o ouvido coçando? Toda hora. De ver o ouvido coçando, de sentir uma agoniazinha aqui, assim, no nariz, ó, subindo. E de sentir o ouvido lá dentro, assim, ó, coçando, coçando. E não era falta de metilcobalamina, não, viu? Não era zumbido no ouvido, nem falta de ozônio dentro do ouvido, não. Era parasita mesmo. Tinha a lua específica. Eu sentia muito na lua nova. Muito, muito. E você vê um cabelo todo que não se recuperava com nada. Hoje eu tô aqui na live e só jogo pra lá, jogo pra cá. E lavei hoje de manhã, não tive nem tempo de fazer nada, só fui lavar. Gente, isso é vida, é vida. A saúde é vida. Não adianta você ter tudo que você tem aí, ó, Beth. Não adianta essa orquídea linda, não adianta esse diadema lindo, não adianta esse consultório perfeito. Se você não tiver saúde, se você receber um diagnóstico de câncer, tudo isso é porcaria. Porque o Sim. bom da nossa vida é a nossa saúde. Então, coloque em primeiro lugar, gente. Começa pelo básico, começa com a caminhada, 20 minutos de banho de sol, entendeu? Começa ingerindo alimentos menos processados, né? E vê um profissional que você confie. Vai aos poucos, modificando, como a Beth fala. A Beth, que é a top das galáxias, demorou 8 anos para trocar as panelas. 8 anos. Então, vocês não queiram trocar Eu do só dia para troquei noite, as não. panelas. Eu já tinha umas panelas que eu achava que era boa, né? Que era de cerâmica. Eu não posso nem falar o nome aqui. É. E aí, descobri que eu estava intoxicada por chumbo. Eu e a minha família inteira É. por chumbo. E chumbo, gente, se deposita no osso. Osso. Eu estava intoxicada, master. No último, no limite. Como uma pessoa que cuida da alimentação, faz um monte de coisa, toma suplemento intoxicada por chumbo, era das minhas panelas. Por isso que eu troquei, por isso que eu investi alto, por isso que eu deixei de trocar meu carro, né? Para comprar as É. panelas. E Porque valeu a aquilo pena, era Beth. prioridade para minha saúde. Porque quando
Eu fui para São Paulo, passar pelo Alexandre De Luca lá, que é um médico lá de São Paulo. E ele apareceu nos meus exames que eu estava intoxicada por chumbo. Eu falei, não tem como, eu não tenho intoxicação. Eu sou totalmente desintoxicada. Não Pois tem é, como. pois é. E aí você Então, imagina, né? totalmente desintoxicada e totalmente intoxicada, na verdade, né, Beth? Intoxicada. A gente Sim. não É igual as acredita. pessoas perguntam, Beth, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer desparasitação? Depende, gente. Você come fora de casa? Você tem costume de comer sushi, sashimi, comida crua, carne crua, comida árabe, essas coisas, salada fora de casa? Aí você tem que fazer desparasitação a cada 3 meses. Você tem animal de estimação? Tem gato, tem cachorro? A cada 3 meses? É, Se você não come fora de casa, se você que lava e higieniza suas verduras e legumes de uma forma correta, né? Você pode fazer a cada 6 meses, é. né? Beth, eles estão perguntando qual a panela indicada. Qual a panela que você indica? Qual a marca? Eu hoje uso panela de aço cirúrgico, que é É, a que aquela eu uso Royal também. Prestige. É a Eu Royal paguei as Prestige. panelas infinito, igual, sabe aquelas parcelas de carro que você compra um carro que você nem precisa ter É, aquele carro tão importado, sabe? Então, eu paguei é a igualzinho Royal eu pago o Prestige. carro, entendeu? É, eu Parcelei também. infinitas parcelas, mas ela vai ser boa para minha saúde. E eu vou deixar ainda de herança para Maria Eduarda, porque ela tem 50 anos de garantia. Vai deixar para Duda, é? Vai deixar Vou para deixar Branca para de Duda. Neve, né? Vou dar metade para Duda e metade para o João Pedro. É porque a Duda é mulher mais dona de casa, né? Você E tá ó, não falando que vai deixar parcelei só nem no para cartão de Duda. crédito, hein? Parcelei tudo no boleto. Não É. fiquei, Ô, né? Beth, Então, mas as tem panelas, como elas não sim. estão mais tão caras, Beth. Eu Não? comprei Tá barato? algumas. Não, ela Para tá mais mim era caro. barata. Não, ela tá um pouco mais barata, entendeu? Dá para ir trocando algumas, né? Eu comprei lá pro instituto uma para fazer o enema de café, aí entreguei a Cris, né? Ela tá dizendo, ai, panela, cara, quando eu entreguei ela, eu dei a nota junto, viu? Olha, Cristiane, se você quebrar essa panela, tirando onda. Olha aqui o valor. Ela, meu Deus do céu. Igual o filtro Kangen, né? Porque o pH e tudo, a gente faz o enema com essa água também. Então, assim, isso é maravilhoso. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, Beth, que tem muita gente perguntando aí. Você teria pelo menos algum antiparasitário de drogaria, algum simples, que talvez você conseguisse dar uma indicação de algum simples que os pacientes poderiam, os clientes poderiam usar pelo menos em uma lua, de um período a um período, que não seja ascaridil, né? Porque ascaridil sumiu da galáxia aqui, viu? Os que tinham em todas as Tem o farmácias de Levamisol, né? que também não tem mais, acabou aqui, viu? Não tem. Não, mas Levamisol, que é a do ascaridil, você consegue manipular. Não, então a gente tá tentando encontrar a substância, eu não consegui Eu ainda, te Beth. passo a farmácia que manipula. Pra você ter aí na sua farmácia e vender para todos esses Ah, pacientes que maravilhosos, Santana aí, maravilha! de Ah, então Parnaíba. ótimo, amei! Excelente! E algum comum de drogaria? Teria alguma indicação? Eles estão aqui famintos, assim, atrás de qualquer coisa. Eu quero qualquer coisa aqui. Que a Beth fale, da boca dela, Beth. Então, por exemplo, para aquelas pessoas que têm oxiúros, coceira na garganta, coceira no ouvido, né? Você pode utilizar aquele palmoato de pervíneo, que é o Piverme, E verme, né? isso. Coceira Perfeito. anal, coceira vaginal, coceira no ouvido. É Que um, foi o que é um você me vermífugo passou. que você compra. A É. ivermectina, ela serve para infestação de ameba, né? Então, ele é um bom vermífugo, né? Anitta não, viu, Kelinha? Anitta não. Anitta faz o quê, doutora Beth? Paralisa o Então, verme? eu não uso Eu Anitta também não. porque a Anitta tem, na verdade, uma substância nela e no sequinidazol. Isso eu soube por uma amiga que é médica, né? Que para quem tem fadiga da suprarrenal vai deixar a pessoa mais cansada. Tem uma substância nesses dois medicamentos, a pessoa vai ficar mais cansada.
E acaba que a pessoa ainda não elimina todos os vermes. Se eu tenho a opção de usar outro vermífugo, né? E fora, Então, Beth, que o Anita também, ele paralisa o verme na parede intestinal, tá? Por isso que muitas vezes você faz o parasitológico de fezes e dá, digamos, entamoeba, ascaris, e depois você toma o Anita e nos 3, 4 que você faz novamente, não dá porque ele paralisa. E outra pelo coisa, que me falaram, o Anita paralisa o verme, não mata o verme. ele não mata o verme, ele prende o parasita, ele cola ele na parede do intestino. E o parasita colado na parede do intestino, ele fica ali soltando tudo, né? Na parede do intestino. Ele fica beliscando, como eu falo. Vou falar de uma forma mais vulgar. Ele fica ali, ó, na parede do intestino. Outra coisa também, gente, ele faz uma metabolização hepática, né? Você vai ter milhões de problemas. E hoje o nosso fígado já está assim, ó, cansado, ferrado. 50% das pessoas que a gente pega já tem gama GT alterado, já estão com os pés inchados, o fígado já não tem mais uma forma correta de trabalhar. E aí você vai dar esses antiparasitários, você vai acabar piorando o paciente, né? Sim. Piorando muito o paciente, ele vai ficar muito mal. E aí você não tá, porque eu fiz toda a desparasitação e eu vou lhe falar, viu? A única coisa que eu senti um pouco foi a minha boca um pouquinho amargar, eu senti um leve enjoo e as minhas fezes que eu sentia descer, Beth, como um bolo, assim, ó. Parecia que tinha um bolo, assim, como se eu tivesse, como se o parasita ele tivesse descendo junto, bum, né? E eu senti a cor das fezes um pouco modificada, mas nada mais que isso, gente. Então, assim, essa é a dica que a gente deixa, né, para que vocês consigam, de alguma forma, começar a modificar o estilo de vida de vocês. É muita coisa para uma live, o pessoal está fazendo muitas perguntas aí, coisas até de consulta mesmo. Não dá para a gente responder tudo. A gente pode fazer uma live só de perguntas e respostas Pronto, com o aí é pessoal, né? verdade, vale a pena, porque tá assim aí, Só Beth, de chega a dar perguntas e respostas, porque aí a gente consegue esclarecer, porque é muita pergunta ao mesmo tempo. muita pergunta, Beth, muita, é muita pergunta mesmo. E aí eu fico querendo, a gente fica querendo responder, mas aí eu às vezes nem olho para a tela, já tô baixando aqui. Maciele fica assustada mesmo com o parasita, porque parasita causa a maior parte das doenças, é tudo parasitose, tem que ficar assustada mesmo. Já que você tá cheia de verme mesmo, viu? Pode ter certeza, viu? Tá cheia. Desparasitação é processo longo? É um pouquinho. E se for a desparasitação da doutora Beth Ó, falaram Clark, aqui, eu ó, brinco. essa é a live mais cara que existe. Essa é a leve mais cara mesmo. Essa aí ele teve Covid. Ô, Beth, tava aí. Não é Beth não, gente, Clark. vocês não estão pagando. Pode parar com isso. Conhecimento gratuito, né? Como diz. Ô, Beth, segundo a desparasitação, ele perguntando aí se é longa, a desparasitação da Beth Clark é um pouquinho longa assim, diga. É super longa, gente. Ela bota São quantos 5 mil ovos, etapas. Beth? Dura em torno Quantos de mil 6 ovos? meses até 1 ano. Vai depender da patologia que o paciente tem. Ô, Beth, quantos mil ovos o parasita ele pode colocar a cada mudança? A cada... 200 mil ovos por dia. O Ascaris lumbrigoide solta 200 mil ovos por dia. Esse é o parasita que ele é porta de entrada para o câncer. E hoje Deus. quase todo mundo tem Ascaris lumbrigoides. Eu Pode tinha, fazer viu, o Beth? exame aí, mas num laboratório confiável. Eu eliminei, graças a Deus. Graças a Deus e a você. Eu eliminei. Graças a Deus. Amém, Beth. Eliminei, estou muito feliz, recuperei minha saúde, mas Eu tô em ainda... desparasitação com as minhas alunas da mentoria, né? Eu soltei um monte de verme essa semana. Você E acredita? a outra Um engravidou. monte de oxiurus. Você lembra, Beth? Nossa, eu fiquei chocada. Eu achei que eu não tinha mais verme. Tá E você vendo lembra que... da Não, nossa... a gente continua, porque eu não tô comendo flor. No dia que a gente estiver comendo flor, gente, os vermes foram exterminados. Literalmente. Você lembra da nossa aluna, da sua aluna da mentoria? Que coisa linda que ela engravidou só na limpeza. Sim. Você Menina. acredita que nessa mentoria também já tô com grávida? Ai, meu Deus. Só da limpeza intestinal.
Gente do céu! Eu Eu costumo fiquei. falar para as mulheres que estão tentando, que estão com endometriose, síndrome do ovário policístico, tem que limpar o terreno. Se não limpar o terreno, continua doente, É, né? E é isso, a limpeza que vai fazer todo, eu falo, ciclo hormonal voltar a funcionar como tem que funcionar, não é verdade? é verdade, é verdade. E aí o que acontece? Se você não fizer essa correção, não tem como. E assim, muito lindo, ela ficou muito emocionada. Fazia muitos anos que ela queria engravidar. Ela é aluna da mentoria da Beth, foi minha colega da mentoria, e assim, ela engravidou só na limpeza. Como essa questão da infertilidade está totalmente ligada à questão de toxinas também, não é isso? Sim. É verdade. Gente, quem coça o nariz pode sim ter verme, mas você também pode coçar o nariz porque teve uma coceira também, viu? Quem gosta, né? A paciente aí. Mas é isso, Beth. É isso. Então vamos encerrar nossa live, que a live ó, Vamos. ultrapassou os limites aqui. Já tá quase 1h30 de live, gente. Pois é, gente. Pois é. Não é isso, Vamos marcar Carlos, de uma live terapia. para a gente fazer perguntas e respostas. Eu acho que vai ser super bacana, Vai né? ser. Vamos Porque a gente marcar. pode esclarecer as dúvidas de muitas pessoas, que eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas, né? De como desparasitar, com que, qual farmácia comprar. Gente, olha essa maravilhosa. Tem uma farmácia maravilhosa lá em Santana do Parnaíba. Ela pode mandar É, desparasitário para o mando Brasil sim. inteiro, Isso, isso. né? A gente tem Então, isso mesmo. Su, você tem que criar um kit parasitário para vender para o pessoal das lives. É verdade. Vamos criar um kit que dê para que todo mundo possa utilizar sem ter danos algum. A gente faz algo que possa melhorar a saúde, né? Vamos ver sim isso. Perfeito, perfeito, Sim, perfeito. sim. Excelente. Muito bem, Beth. Ah, a Quero gente te tem que ter agradecer muita aí pela vida. nossa live. Foi maravilhoso fazer essa live com você. É, Quero sempre. agradecer a todos os seguidores da Suzana, os meus seguidores, pelo carinho, por vocês estarem aqui com a gente até o final. Porque para a gente é muito importante ter vocês com a gente, né? Nesse momento que a gente está compartilhando as nossas vivências, as nossas experiências com os pacientes, né? Eu acho super legal poder compartilhar com vocês. Eu queria estar toda semana aqui de volta. Não sei se vocês lembram, no passado eu fazia live todo dia Era, e acabei Beth. até adoecendo de tanta gente que eu respondia no direct depois. Ficava respondendo. Hoje eu abro o meu direct, tem mais de 400 mensagens. Eu não consigo mais responder, gente. Me perdoem, eu não consigo responder, porque eu tenho que dar prioridade para os pacientes que estão em tratamento comigo. Não é porque eu sou. Eu falo que eu vou colocar minha irmã. Eu tenho uma irmã que é Nutri, eu vou colocar minha irmã que é Nutri para responder as mensagens, porque é muita gente que manda, né? Que manda histórico da pessoa, do que está doente. Eu posso sim te ajudar, mas você precisa tentar agendar uma consulta. Eu não consigo te É, responder o que a gente pode fazer por ali, é né? verdade, Beth. E a gente não pode sentir essa cobrança, né? Às vezes eu também sou muito pressionada aqui. Ah, eu mandei mensagem no WhatsApp, eu mandei mensagem no direct. Gente, não A dá. gente não dá conta de Não dá, olhar, participar de não dá. grupo. Eu não consigo participar de grupo, gente. Isso, Não consigo. Eu só isso. tenho um grupo que eu Das gosto de ir, mentorias. que é o da É, minha mentoria, isso, só, isso, né? isso. E por sinal, respondo muito bem, nunca deixou a desejar. Mas assim, não dá pra gente fazer isso. A gente às vezes tenta, né? Por isso que a live fica aí salva. E de alguma forma a gente tenta ajudar, falando o nome de uma panela, dando a água correta, dando o mínimo que a gente pode de desparasitação, mostrando o caminho. Porque realmente E para hoje em responder dia, muito né, mal. Suzana, as pessoas podem fazer tudo o tratamento da onde elas estiverem, da Isso, cidade que estiver morando. é Esses dias verdade. eu atendi uma pessoa lá do interior de É, Rondônia, numa é. cidadezinha Ó, pequenininha. ó, Atendi hoje pessoas que moram na fazenda. Então, assim, é. hoje a tecnologia, eu falo, chega em qualquer lugar do mundo, Do né? mundo, Atendo do gente da mundo. Suíça, da Holanda,
da Alemanha, mas eu consigo chegar nesses cantinhos que a pessoa Isso. não conseguiria chegar até mim, Não, é né? verdade, é verdade, é verdade. Então, assim, isso aí é que faz a diferença. E mesmo na telemedicina, a gente consegue transmitir, como agora vocês aqui na live, bateu 220 pessoas, e a gente consegue dar um pouquinho de amor e carinho, né? Muita gente falando, já tô com sono, mas queria ficar, vai ficar gravada. A gente consegue transmitir isso. E, gente, o conhecimento é isso, eu falo. O universo devolve pra gente, então vamos tentar dar sempre o nosso melhor, fazer o nosso melhor. E também lembrar que a gente está aqui e é ser humano. E fazer como você, Beto, fez muita live, fez muita caixinha, quase adoeceu, tem que se resguardar também, viu? Eu vejo você Sim, sim. indo dormir, às vezes bem tarde. Eu fico às vezes de olho, viu? Porque eu acordo cedo, né? Indo dormir bem tarde e assim, levando uma vida com muita gente como agora. Ai, Su, marca aí que eu vou atrasar um pouquinho. Isso atendendo o paciente ainda, gente, 9h20 da noite. Sim, Entendeu? Acabou o paciente em cima da live, viu fazer a live. Então, para sim. você ver que não é fácil, não. A gente não acordou princesa linda, não. A pele é de princesa, mas a gente não tem a vida de princesa, não, né, velho? Verdade. Mas, gente, assim, muito obrigada. Quero agradecer a todos aí, todos beijos e abraços que mandaram. Sintam-se abraçados. A Beth, que não é só essa parceira de live, mas minha mentora, que me ensinou muito. Uma amiga de profissão agora e de outras datas, né? Que a gente se encontrou agora, porque a nossa frequência tá agora, né? E vai se encontrar muito, mas assim, muito, muito, muito mesmo obrigada a todos, gente. Beijos. Muito obrigada, tá, Su? Um beijo grande. Fica com Deus, tá? Obrigado, pessoal. Muito Amém, obrigada. A gente vai amém. fazer a live de perguntas aqui com vocês, tá? Já veja Um logo, viu, beijo. Dia? Um Valeu. beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.